dado concreto é que o governo tem se mostrado incompetente. O governo tem se mostrado muito incompetente no trato dessas coisas. Por quê? Porque o governo, por que o governo não usa as Forças Armadas, sabe, com muito mais gente, já que a gente não tem guerra com nenhum país, a não ser a tentativa do Bolsonaro de fazer a guerra com a Venezuela? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, sabe, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer lugar que está pegando fogo, para tentar diminuir isso? Ou seja, ele trabalhou para desmontar tudo, ou seja, aquele ministro do meio ambiente dele é um cidadão descaracterizado de caráter. O governo federal vem gastando absurdos, né, desde o início do seu mandato em 2023. E mesmo com as críticas, ele simplesmente decidiu ignorar e continuar gastando, né? Não foi por falta de aviso e ele continuou gastando. Ele se recusa a abrir mão dos gastos e com isso quem vai pagando somos nós. Porque é da população que ele tira para poder pagar essas contas. E com isso tirou de onde não se devia, né? Ignorou os casos de incêndio, reduziu o orçamento para o IBAMA. O IBAMA, na sequência, entra em greve, o combate ao incêndio se intensifica, mas vai faltando recursos, né? Recurso humano e recurso financeiro para poder combater. E com a greve do IBAMA ficou ainda pior, mas o governo vai ignorando. E daí recebe apoio do STF para poder extrapolar sua meta fiscal e ter condições de gastar mais ainda. Só que agora ele quer punir os fazendeiros, né? Os fazendeiros malvadões, em uma punição de 635 milhões que chega ao bolso do fazendeiro, né? Porque o fazendeiro é o culpado, não é o governo. O governo que deveria controlar, o governo que deveria vigiar, não vigiou e agora tem que alguém pagar, né? E de preferência que não seja o governo, que sejam os fazendeiros. O governo ainda marcou uma reunião com os governadores para poder intensificar esse combate, né? Mas Lula não vai participar, né? Segundo o que fala a CNN. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe com o maior número de pessoas. É isso aí, vamos para mais notícias, né? Para falar dos incêndios no país, é aquele encontro que seria liderado pelo presidente Lula, mas mudaram os planos, ele não vai mais. A gente adiantou isso aqui ainda ontem, a apuração que foi do Caio Junqueira. Gabriela Veras, nos conte, por favor, que horas começa essa reunião? Tem confirmação já dos governadores que estarão presentes? Nos conte tudo, por favor, bom dia. Conto sim, Elisa, um ótimo dia para você também. Bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Todos os governadores que foram convidados já confirmaram a presença nesta reunião que acontece aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Casa Civil, que seria, como você bem disse, tocada ali, liderada pelo presidente Lula, mas que já está fora de Brasília, já está em compromissos, em agendas fora aqui da capital federal. Então, a reunião que vai iniciar ali no comecinho da tarde, o principal objetivo é principalmente alinhar o discurso com relação a essas queimadas que acontecem em várias regiões do país. Só para a gente tratar aqui das presenças que já foram devidamente confirmadas, serão os governadores do Pará, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Acre, governador aqui do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Roraima e os vice-governadores de Rondônia e também do Amapá. Então, todos estarão presentes aqui nesta reunião com o ministro Rui Costa, exatamente tratando sobre as queimadas que atingem essas regiões, esses estados, para tratar também, para que os governadores passem também um raio-x de como que está a situação, e também para fazer cobranças com relação ao que o governo federal pode fazer neste momento para ajudar estes estados. Vale a gente ressaltar um ponto aqui importante, Elisa, que durante toda a semana a gente veio apurando essa questão e um dos pontos principais é exatamente essa pergunta que você fez aí no comecinho do live. De quem é a culpa? Quem é o responsável exatamente pelos incêndios que acontecem na maior parte do país? É exatamente alinhar esses discursos. O governo federal alega que não existe ali um culpado apontando ali diretamente para uma pessoa, exatamente porque a maior parte dos incêndios acontecem por conta de ação humana, né? De acordo aí com os inquéritos, as investigações preliminares da Polícia Federal. Então, é alinhar esse discurso e saber exatamente o que pode ser feito para evitar que o fogo continue se alastrando. Elisa.
Gabriela, dúvida, por favor, já aproveitando que você está aqui com a gente, para que nós já possamos contar aqui para quem nos assiste. São esses mesmos governadores dessa reunião entre eles e tal, que vão ali no Poder Executivo para poder esclarecer, né, o que está acontecendo com as queimadas? São os mesmos que vão ao encontro no Supremo Tribunal Federal? Porque o STF também exigiu explicações, né? Isso, exigiu também, Elisa, quase todos os governadores. Essa audiência que o ministro Flávio Dino convocou, que acontece ainda nesta manhã lá no Supremo Tribunal Federal, convoca principalmente os governadores mais da região norte do país, estados ali que pertencem à Amazônia Legal e também ao Pantanal. Essa questão que acontece no Supremo Tribunal Federal é para prestar contas, para saber o que os governadores estão fazendo com relação a determinações do Supremo Tribunal Federal lá de março, para conter ali os incêndios que acontecem nessa região do país, na região norte do país, na região ali da Amazônia Legal e, claro, incluindo também o Pantanal. Então, quase todos que estarão à tarde aqui no Palácio do Planalto estarão também hoje, durante a manhã, prestando esclarecimentos ao ministro Flávio Dino sobre o que foi feito com relação a determinações do Supremo Tribunal Federal lá no comecinho do ano. Elisa. A gente volta a falar a respeito das queimadas que atingem o Brasil, porque a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Pará que 5 produtores rurais paguem 635 milhões de reais por supostos danos climáticos. Segundo a AGU, os alvos teriam provocado queimadas para desmatar uma área que fica dentro de uma unidade de conservação ambiental na Amazônia. A AGU solicitou a desocupação total da área danificada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil e uma autorização para a demolição de todas as estruturas construídas, como casas e galpões. Os nomes dos produtores rurais não foram divulgados. Augusto, eu quero ouvi-lo e a gente já pode combinar comentando a entrevista do bloco anterior aí com o cientista Ricardo Feliz. Devia divulgar os nomes dos caras da AGU, porque são pilantras, malandros, estão culpando os fazendeiros. De novo, a entrevista com o Feliz é impecável. O que se vê antes disso, o governo pedindo ajuda a outros países, reunindo representantes do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada com isso, não se mete, não pode se meter em assuntos executivos. Tem gente do Congresso dando palpite porque o governo não sabe como agir. Chame o professor Felício, por exemplo, para explicar como se faz. Pedir ajuda para o Paraguai, para acusar os fazendeiros de desmatarem ainda. Os fazendeiros, eu sei por ter viajado por essas terras, a reivindicação mais frequente que eles fazem, 2 reivindicações, eles repetem em toda a conversa. Primeiro, que o governo não atrapalhe. Segundo, que, se possível, o governo providencie brigadas de combate ao incêndio. Eles apagam o incêndio, não provocam. Ainda estão com essa discurseira em cima dos desmatadores da Amazônia, quando o que se vê, quando a conversa é com quem entende, como o Felício, o que se vê é um bando de incompetentes dispostos a culpar os outros pela leniência com que trataram esse assunto. Como é que a irmã Marina da Amazônia não sabia do que ouvimos agora? Que esse fenômeno é recorrente, que isso acontece sempre. Quem eles estão culpando? Quando o Bolsonaro enfrentava esse tipo de problema, a culpa era dele. Ele queria destruir a floresta. E agora? E agora? As ONGs na Amazônia estão fazendo o quê? A Marina Silva, o que ela tem a propor? Chamar o Paraguai e outros países? Isso é um absurdo. Nessa foto em que eles querem dinheiro, mais dinheiro, o Flávio Dino, claro, entende tudo, né? Entende tudo do assunto, porque o Maranhão, que não tem uma árvore, a da Amazônia é parte da Amazônia Legal, que é para tirar o nosso dinheiro, né? Graças ao Zé Sarney.
ele se mete e dá tantos milhões para combater um fenômeno que ele não conhece. Então, esse bando de picaretas precisa ser substituído por técnicos que entendem do assunto como entende o Felício. E parar com essa palhaçada que é agora a criação de mais um ministério apelidado de Autoridade Climática. Pois é, Piotr, o Felício comentou, né? Tem a questão do fenômeno climático, sim, uma estiagem, mas também, que são as causas naturais, né? Mas também várias vezes, exatamente. Ele falou em estiagem severa, né? Estiagens severas seculares. Ele chamou aí esse fenômeno, mas também chamou atenção para os focos de incêndio plantados por grupos que, inclusive, culpam produtores rurais. Ou seja, o que o professor Felício deixou claro é que se o governo tivesse tomado as medidas baseadas em cientistas da competência do Felício e não naquela gente completamente ruim de serviço que tem lá no governo, você teria, no mínimo, mitigado todos esses problemas. Porque, claro que isso passou do limite. Nós estamos com muito mais queimadas do que em qualquer outro momento, sim, por uma questão climática de uma estiagem severa. Aqui tem inação, incompetência, falta de atuação do governo. No mínimo, para, de novo, mitigar os problemas. Tanto que o governo agora foi fazer essa reunião com gente que não entende nada, porque o que o Supremo está fazendo lá? Qual é a decisão que o Supremo vai tomar em relação a isso? Vai o quê? Vai tomar a terra de alguém? Vai tomar uma decisão monocrática? Ou tirar do arcabouço fiscal para conta superávit primário? Primeiro, isso deveria ser discutido com o Congresso Nacional. Mas vamos lá. O próprio professor Felício falou de áreas de amortecimento, ou zonas de amortecimento. Com tudo que se tinha de informação das outras, o governo poderia ter tomado, das outras estiagens, o governo poderia ter tomado essas medidas. Não as tomou. Nem neste ano. Porque nós mostramos no gráfico agora que a gente reproduziu do jornal digital Poder 360, que isso só ia aumentando, dobrando o número de focos de incêndio e o governo não se mexia. Ou seja, não conseguiu fazer nada para mitigar, tanto que a gente teve o recorde agora de queimadas acima de 60 mil no mês de agosto e que setembro está indo exatamente no mesmo caminho. Está esperando o quê? Que São Pedro resolva a questão com chuva? Não, mas e o governo não vai fazer nada? Veja o nível de incompetência de um governo que parece que não toma posse, só fica no palanque. Então nós temos uma realidade aqui que está muito claro. Agora veja só o que a Advocacia Geral da União quer processar os fazendeiros por danos climáticos. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, danos climáticos. Comprando dinheiro. Você vai lá e faz um dano climático. Bom, eu conhecia dano florestal, dano ao relevo, dano à terra, mas climático. Quem é dono do clima para fazer um dano climático? Então criam-se essas expressões que são sempre mirabolantes, assim, né, pomposas, exageradas, para justificar o quê? Intervencionismo, como o professor Felício fez menção, ou seja, um poder estatal mais duro para, obviamente, ter poder sobre o que é a propriedade privada, e aí com essa multa absurda, ou seja, a advocacia já estipulou uma multa aqui, inclusive, sob pena de multa diária, no valor de, deixa-me ver, R$10 mil e uma autorização para a demolição de todas as estruturas construídas. Cadê o devido processo legal? Cadê a análise correta para saber se realmente é aquilo? E outra, como o Augusto já fez menção aqui, incêndio gera custo para o fazendeiro, gera prejuízo para ele. Ou seja, o fazendeiro quer condições de controlar, porque ele também está sofrendo com a estiagem. Ele também está vendo o gado morrer por estiagem, a plantação que não está no ponto, como por exemplo canaviais, que são queimados quando a planta está com 40 centímetros. Vai faltar álcool etanol, vai faltar álcool combustível, etanol, porque você está tendo aqui um comprometimento da produção. Se o governo tivesse técnicos e desse valor à ciência, eles não falavam tanto em ciência. Cadê a ciência? Não tem ciência nenhuma. Veja essa mesa aí, de um monte de político e membro do Supremo discutindo. Estava lá, inclusive, o Procurador-Geral da República também nessa mesa. Tá, fazendo o quê? Qual é o argumento técnico para uma ação aí? Qual o relatório técnico da questão feita por gente competente? É isso, meus amigos. Me contem aí nos comentários o que é que você está achando dessas ações do governo com a ajuda do STF, né? Vamos esperar o quê? Me conta aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.